Nós temos que falar o que é. E é verdade. Em 98, aqueles congressistas e o presidente da época já anteviam a necessidade de instrumentalizar os estados que mantém a segurança pública dos estados, é o governo do estado, de instrumentalizá-los, criando uma ferramenta para que a Secretaria de Segurança de cada estado tivesse como se autossustentar com dinheiro retirado. Se tivéssemos feito isso em 99, 2000, nós estaríamos com no mínimo 24 anos de experiência. O governador Tarcísio de Freitas assinou um decreto que regulamenta a destinação de recursos da lavagem de dinheiro apreendidos com o crime organizado para o Fundo Estadual da Segurança Pública. Os bens e valores serão destinados ao Fundo de Incentivo à Segurança Pública para investimentos nas forças policiais do Estado, como aquisição de equipamentos, aprimoramento de tecnologias e melhorias de infraestrutura. Nos últimos 4 anos, a Polícia Civil identificou a movimentação de mais de 14 bilhões provenientes do tráfico de drogas e outros crimes, segundo o levantamento do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Ézio Vestina, advogado, especialista em segurança pública, família e trabalhista. Qual o efeito prático desta iniciativa para as organizações criminosas? Impacta na estrutura do crime ou estas organizações dispõem de outras ferramentas que tal iniciativa não abala sua estrutura? Doutor Ézio. Olá, Oliveira. Olá, nossos amigos que nos acompanham pelas diversas mídias sociais. É um prazer e uma satisfação estar aqui para tratar desse assunto de relevância, né, e importância para toda a sociedade paulista. Oliveira, perceba, toda iniciativa que tente diminuir a força financeira do crime é muito bem-vinda para a estrutura de segurança do Estado. Então, a pergunta, ela vai abalar a estrutura do crime organizado? Ou o crime organizado tem outras formas de financiamento, de modo que isto não o abalará? É verdade, Oliveira. O crime organizado ele vai sentir um impacto, mas isso não vai acabar com o crime organizado. Nós sabemos, só para você ter uma ideia, esta lei que agora recebeu o decreto, ela é de 98. Nós estamos há 26 anos da lei e agora que ela foi regulamentada no estado de São Paulo através desse decreto que você terminou de mencionar. Né? Então, alguém que nasceu quando esta lei foi promulgada, hoje já é um homem. Pode ser um homem de bem ou pode ser até um chefe do crime organizado, porque já tem 26 anos. Né? Então, mas de qualquer forma, é uma importante atitude que o governo do estado de São Paulo está tomando, sim. Por quê? Para pegar o dinheiro que é do crime organizado aqui em São Paulo e aplicar aqui em São Paulo. Porque, veja, Oliveira, todo o dinheiro do crime organizado que era pego aqui em São Paulo ia para um fundo nacional e por lá ele se perdia, sem um resultado de retorno para a sociedade paulista que está sendo afligida pelo crime organizado aqui. Então imagine, a polícia paulista
paga os impostos dos paulistas, prende um valor ou bens do crime organizado, apreende este valor ou esses bens. Transformado isso em dinheiro, de qualquer forma, esse dinheiro ia para um fundo nacional. E a sociedade paulista, que através dos seus impostos paga a segurança pública do Estado, não viu esse dinheiro apreendido no Estado voltar para o bem da segurança do próprio Estado. Então, perceba, a iniciativa ela é louvável sob todos os aspectos. Primeiro, para diminuir o poder monetário do crime organizado no Estado. Segundo, para que a Secretaria de Segurança Pública tenha esse recurso para usar na melhoria da segurança pública. Inteligência, aquisição de novos armamentos, aprimoramento e aumento de efetivo, tudo isso é muito importante, Guilherme. Agora, a segunda parte da pergunta, isso abalará a estrutura ou o crime organizado? Evidentemente que o crime organizado ele não tem esse nome por acaso. Ele é organizado. E ele é organizado em várias raízes. Os seus tentáculos alcançaram diversas matrizes. Hoje o crime organizado está inclusive investindo muito em faculdades de direito e estudantes de direitos para amanhã esses indivíduos assumirem cargos de delegados, de investigadores de polícia, policiais militares, escreventes judiciários, juízes e promotores. Perceba até onde nós deixamos o crime organizado chegar. Isso porque nós nem falamos do financiamento das candidaturas, que não é segredo de ninguém. Toda hora pipoca aqui e ali uma reportagem trazida pela nossa imprensa, e você tem participação importante nisso, denunciando que aqui, ali ou acolá, teve uma operação de desmonte desse esquema de financiamento político. Então, nós não podemos ser ingênuos em imaginar que só isto vai acabar com a capacidade financeira do crime organizado. Não. Ele hoje já tem postos de gasolina espalhados por todo lugar. Hoje ele atua em diversas outras áreas para lavar o dinheiro. Mas o importante desse decreto, e aí já vou dando uma pausadinha na minha fala, é que com esse decreto vamos poder atacar não só aquele dinheiro resultado do ilícito, mas também o dinheiro lavado. Correto. Isso é uma coisa importante. Porque você pense, o crime organizado, pela reportagem que você trouxe ao ar, movimentou em determinado período 14 bilhões de reais. É dinheiro toda a vida. E a gente tem que imaginar que desses 14 bilhões, uma grande parte é perdida no sentido do crime, né? Para poder lavar. Então, que eles lavem aí dos 14 bilhões, 10 bilhões. Ainda é dinheiro barbaridade. E vamos poder, aqui no estado de São Paulo, por esse decreto, e com o Recupera do São Paulo, avançar também na apreensão deste valor lavado. Isso é muito importante. Importante, doutor, para a gente já caminhar para a final, para a gente até concluir, mas você citou aí a questão desta regulamentação, do período que se levou para se regulamentar, está aí. É importante falar que o governo federal fez a sua parte, o Congresso Nacional fez a sua parte. Se houve inoperância nesse período, a inoperância ocorreu dentro dos governos estaduais e da própria Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que no meu ponto de vista deixa muito a desejar, doutor Ézio. A gente que acompanha ali no dia a dia, você vê uma inoperância da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E isso se deve justamente ou seja,
Quantas e quantas vezes a gente viu isso? Críticas ao governo federal, independente de quem estivesse no poder, ao Congresso Nacional, o próprio Derrite, que hoje é secretário de Segurança Pública no Estado, inúmeras críticas fez ao Congresso Nacional, a qual ele é integrante. Entretanto, o problema estava nessa questão dentro do próprio ente federativo, no caso, o Estado de São Paulo. Ou estou equivocado? De jeito nenhum. Está coberto de razão. A lei é de 98. E verdade, nós não estamos falando aqui de ideologias, partidos, nós estamos falando de uma lei. Uma lei que foi votada pelo Congresso Nacional, promulgada pelo presidente da época. Então, havia já lá uma preocupação e até uma saída. 98 era o Fernando Henrique Cardoso, presidente. Não é? Então, é isso que eu estou falando, sem bandeiras e sem paixões políticas ou ideológicas, nós temos que falar o que é. E é verdade, em 98, aqueles congressistas e o presidente da época já anteviam a necessidade de instrumentalizar os estados que mantém a segurança pública dos estados, é o governo do estado, de instrumentalizá-los, criando uma ferramenta para que a Secretaria de Segurança de cada estado tivesse como se autossustentar com dinheiro retirado. Se tivéssemos feito isso em 99, 2000, nós estaríamos com no mínimo 24 anos de experiência. Porque você sabe que quando você faz o decreto, aquele decreto começa a se transformar em atos, atitudes, operações. E isso vai aprimorando os organismos. Os organismos começam a trabalhar com aquilo e melhorar na forma. Então, hoje, nós teríamos 24 anos de experiência para estar combatendo. Dois seriam os resultados. 2, o crime organizado não estaria tão forte como está hoje, porque nós já estaríamos combatendo ele há 24 anos, baseado no decreto e na lei, e o Estado estaria se sustentando há 24 anos com o dinheiro do crime organizado aplicado na segurança pública do Estado, ou seja, nós teríamos uma polícia ainda mais bem equipada, aprimorada, com mais inteligência, com o dinheiro que veio do crime e ficou no Estado. Perdemos muito por falta de atitude que pode ser também travestida de omissão do Estado e aqueles que passaram pelas cadeiras de governador até chegar no Tarcísio, que não fizeram a devida regulamentação através do decreto que ora está sendo promulgado. Só para termos de registro, as eleições estaduais em São Paulo em 1998, data desse decreto aí, dessa lei, ocorreram em 4 de outubro, com parte das eleições gerais em 26 estados no Distrito Federal. Assim foram eleitos. Sabe quem era o governador em 98, doutor Ézio? Não precisa saber, mas de repente não tem lembrança? Só para você que ocorreu... Olha, eu acredito que em 98... já era aquela fase do Alckmin, que ele estava já vindo do tampão do Mário Covas. Não. Mário Covas era o governador. Não, mas o Alckmin tá nessa. E o vice era o Geraldo Alckmin. O senador... Então era o Covas antes do falecimento. Exato, antes do falecimento. Exato, tá aí, doutor Ezio. Então, essa é a história. Obrigado, doutor Ezio Vechina, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, analisando esse cenário em que o governador Tarcísio de Freitas assinou decreto que regulamenta a destinação de recursos da lavagem de dinheiro apreendidos com o crime organizado para o Fundo Estadual da Segurança Pública.